para a gente ter o registro desse momento, tá bom? Então vamos lá agora oficialmente, né? Boa noite a todos, né? É uma alegria ter vocês com a gente nessa noite de quarta-feira, uma noite bem calorosa, né? Para a gente discutir algumas questões. O meu nome é Mariana, né? Eu sou professora do mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional aqui do UNES. E é uma alegria poder dividir com vocês algumas reflexões sobre estes temas, né, que fazem parte do universo do que é ser professor no UNES, né, o tema da inovação, o tema do engajamento, o tema de fazer aula inovadora, aula envolvente, de trazer os alunos para mais perto de nós, é um lema do UNES de muitos anos, né, a gente percebe um grande trabalho nesse sentido, e é uma alegria ter vocês aqui, né? A Elisa está junto com a gente também. Elisa é uma amiga, fora que é uma amiga querida, né? A professora também com a gente ali do mestrado. Então, o que a gente vai conversar, o que eu vou conversar um pouquinho com vocês, é um pouco do que a gente pensa, é um pouco do que a gente sente, e eu queria dividir com vocês um pouco dessa nossa experiência, né? Nesses anos todos aqui, trabalhando com docência. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Hoje de manhã deu uma desconfigurada. Opa, aqui, peraí. E eu vou apresentar no PDF. Vamos, meu amigo. E vocês vão... Hoje eu coloquei também o chat aqui do meu lado para eu conseguir olhar vocês. Então, assim, eu vou começar a conversar, né? A ideia é fazer uma conversa mesmo. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, podem me interromper, não tem problema nenhum, podem tirar as suas dúvidas, podem fazer as perguntas, né, que eu vou tentar, estou de olho aqui na apresentação, estou de olho no chat também. A ideia é a gente fazer uma conversa, o período que a gente tem é de 2 horas, né, eu pretendo não estourar esse tempo, hoje de manhã eu consegui, né, mas a ideia é a gente bater um papo gostoso sobre este tema de inovar para engajar, sob a perspectiva de aulas envolventes e motivadoras. Alguns de vocês eu já conheço, né? Então, tem a Elisa que trabalha comigo, já a gente trabalha junto, acho que tem bem uns 8 anos, né, Elisa? Tem o Rodrigo, que eu vi aqui, que é aluno nosso do mestrado também. Tem algumas pessoas que eu já fui colega junto, tive do outro lado aqui do Meet, né, participando da formação. E é desse lugar que eu queria conversar com vocês, desse lugar da conversa, desse lugar do diálogo, desse lugar da nossa fala, né? E para vocês me conhecerem também um pouco, conhecerem um pouco daquilo que eu falo. Então, eu sou pedagoga de formação, né? Eu fiz pedagogia, fiz mestrado e doutorado especificamente em educação, fiz tanto mestrado quanto doutorado na PUC de São Paulo, e a minha linha de pesquisa sempre foi interdisciplinaridade. Então, eu sempre, mesmo estando, né, sendo formada na pedagogia, eu fui professora de educação infantil, professora de anos iniciais, fui diretora de escola, dei aula na pedagogia e há uns 8 anos trabalho exclusivamente em cursos de mestrado, né? Então trabalho aqui no UNES, no mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, desde a primeira turma, junto com a Elisa, junto com outras professoras, com outros professores. Trabalho no mestrado em Educação e em Desenvolvimento Humano na Universidade de Taubaté. E sempre a minha pesquisa, a minha fala, o meu olhar é sobre esse olhar da formação de professores, né? Olhar para a docência nos diferentes níveis, nos diferentes modalidades, sempre numa pegada interdisciplinar. Então, nunca eu falei somente para o curso de pedagogia ou as licenciaturas. Sempre eu falei também para cursos que não formam professores, mas para professores que nunca foram professores e hoje são professores de outros cursos, né? Então, no serviço social, no direito, na medicina, na farmácia. Dou aula também, por exemplo, de metodologia do ensino superior num curso de doutorado e mestrado em odontologia. Então, a ideia é olhar para esse movimento do que é ser professor, né? E o que significa dentro dessa proposta o engajamento, a inovação, que seriam, né, aulas envolventes, aulas motivadoras, o que seria esse mecanismo do encontro. E por isso, eu queria começar essa nossa conversa contando uma história,
né, lendo, na verdade, um conto para vocês, que é um conto que está presente eu trouxe para minha tese de doutorado, né? Então, cada capítulo lá da minha tese eu começo com um conto, com uma história, e depois vou desenvolvendo os temas. E esse é um conto que eu gosto muito, principalmente quando se trata desse tema de inovação, de dar o primeiro passo, de mergulhar, né, em ideias, em questões envolventes. Então, eu queria começar, muito mais do que o nosso encontro sobre inovação e engajamento, mas a nossa noite, né? Então, eu queria que a gente tivesse uma experiência de uma noite juntos, né? Ainda que cada um de nós, ou na nossa casa, ou no escritório, ou sei lá, alguém que está numa das unidades do UNES, fazendo essa chamada, que este lugar seja o nosso lugar, né? A nossa noite de quarta-feira, e que isso possa despertar em nós outras questões para além daquelas que, teoricamente, a gente diz sobre a docência. Então, eu vou ler para vocês e vou contar este conto. Diz assim: um dia, o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. E tão maravilhado ficou com aquela ideia toda azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda a ideia dele toda azul. Brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar, tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia podia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria esse alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que ela já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou os salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao corredor das salas do tempo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante, até chegar na sala do sono. Abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim. Baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias o rei não teve mais, mas nem sentiu falta, tão ocupado que estava em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste, mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia, atravessando os salões e descendo as escadas a caminho das salas do tempo. Ninguém mais me olha. Agora eu posso buscar a minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormia azul, como naquele dia. Como naquele dia jovem, tão jovem, uma ideia menina e linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora,
o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou as suas 2 últimas lágrimas, as que tinha guardado para maior tristeza. Depois, baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. Marina Colasanti. Esse conto é um conto que desperta em nós algumas reflexões bastante importantes, né? Eu quis começar essa noite nossa de conversa justamente com esse conto da Ideia Toda Azul, que é o conto que dá o nome ao livro da Marina Colasanti, um compêndio ali de contos, né? E vai falar um pouco desses times, né? Do encontro do rei com uma ideia e o quanto ele ficou encantado e o quanto isso podia mexer e, ao mesmo tempo, esse medo, né? De que alguém podia roubar a minha brilhante ideia. E quando ele guarda, passa o tempo, né? Passa, né? E aquele tempo, né? Aquele tempo cronológico não volta mais, né? E ele sentiu um desalento, inclusive, na dimensão do Cronos, né? Do estar aqui que não fazia mais sentido. E isso faz a gente refletir sobre quem somos nós, né? Quando a gente se vê diante da docência, do ser professor no ensino superior, esse conto me despertam 2 perguntas bastante importantes. A primeira delas é: quem sou eu? Né? Qual é o meu nome? Qual é a minha história? Em que momento eu estou dessa minha história, né? Qual é o tanto de experiências que eu tenho, de história que foi construída, e qual é esse momento do agora que eu vivo, né? Qual é a minha ideia azul, né? Qual é a minha ideia toda azul? Qual é o meu para hoje, né? O que eu tenho de descobrir para hoje, independente se eu tenho 5, 10, 15, 20, 60, 70, quantos anos eu tenho, né? Quem sou eu nesse mundo de experiências? E como que essas ideias se apresentam para mim? Então, o que eu queria que vocês fizessem e me ajudassem aqui? Eu queria que quem tiver com o celular, basta escanear esse QR Code e vai aparecer primeiro uma tela, depois a outra. Quem está sem o QR Code, fecha, dá uma, né, abre a janela do computador na metade, a outra metade, digita esse site, por favor, www.mente.com e digita, por favor, esse código. Ali vai aparecer uma enquete muito simples, perguntando para vocês qual é o seu nome, né? Então, preciso que vocês entrem, são 2 slides, só que vocês vão conseguir preencher o segundo slide quando eu abrir aqui a minha tela. Então, quem tá com o QR Code, quem tem QR Code instalado no leitor de QR Code instalado no celular, basta escanear a câmera do celular, fazer a leitura dessa imagem. Quem não tem, pode digitar no celular ou digitar aqui mesmo no computador, numa outra aba, www.mente.com. Vai aparecer uma linha para você digitar um código, coloque esse código. Para mim, a pergunta primeira que vai aparecer é: qual é o seu nome, né? Quem somos nós? Ups, aqui foi bonitinho. E vai aparecer para vocês exatamente, esta tela. Aqui, ó. Meu nome. Qual é o seu nome? Quem é você? Né? Primeiro usa esse código. O código vai aparecer esta tela. À medida que vocês forem me respondendo, vai aparecer aqui. E eu queria saber quem são vocês, né? Quais são os seus, qual é o seu nome? Muitas vezes, quando a gente recebe uma turma, ou tem um colega professor, isso, o código é esse, ó, 4534720. Tem como voltar no QR Code, sim. Aqui, ó.
Ô, Mariana. Consegue escanear com esse meu negocinho aqui na frente? Conseguiu, Vinícius? Francisco? Agora acho que vai. Tenta. Adoro o chat aqui, gente. Eu consigo ajudar vocês, consigo ouvir todo mundo. Deu, Vinícius? QR Code leu? Beleza! Então, vou colocar aqui na resposta, porque eu queria ver o... Imagina que é isso! O nome de vocês. Aqui. Quem somos nós, né? Então, tem a Elisa, Mariana, Ana Paula, o Patrick, o Thiago, a Bruna, o Gustavo, a Isabel Amaral, o Eduardo Augusto, o Francisco, a Silvana, a Virgínia, a Paula, a Paulina, Ana Paula, Thiago, a Cristiane, a Roberta, o Lucas, a Sheila, o Kleber, a Bruna, a Silvana, a Joana, o Antônio. Somos nós. Nós temos um nome. A Edna. Gustavo está parecendo grande, hein? Tem mais de um Gustavo aqui. O Alessandro esteve com a gente pela manhã. Nós temos um nome, nós temos uma história, nós temos um encontro, né? Nós somos uma turma, nós somos um tanto de professores aqui que nós compomos um curso, a gente compõe um departamento, a gente compõe uma pró-reitoria, a gente compõe uma unidade, a gente compõe esse centro educacional, esse centro universitário, a gente compõe o grupo UNES, né? Nós fazemos isso acontecer, mas nós temos um nome, nós temos uma história, e é isso eu vou insistir, né, com vocês. Deem um atualizar aí, por favor, para a gente, para essa segunda ideia, essa segunda tela, né? Então, só atualizar, já vai abrir aqui para vocês. Contem aqui qual é a sua ideia azul de hoje. Hoje eu tenho XX anos, né? A Elisa tem X, o Alessandro tem XXX, né? A Edna tem X. Hoje, nesse X, né? Nesse A, nesse Y do nosso tempo, qual é essa ideia? Qual é esse que eu quero fazer, né? O que é aquilo que me move? Então, assim, tem gente que quer, quer iniciar um negócio próprio, quer ouvir mais e falar menos, quer crescer consciente, quer desenvolver pessoas, quer empreender, quer fazer pensar, quer sair da caixinha, quer aposentadoria, quer o autoconhecimento, quer uma superação diária, quer fazer a diferença, humanizar, né? Eu quero aprender autoconhecimento, né? Essa é a minha ideia hoje, expandir para o digital, partilhar conhecimento, estudar fora de sala, promover a felicidade, contribuir para a felicidade, crescer, ser feliz, né? Inovar, servir ao próximo, ter novos desafios, viver mais plenamente. Ou seja, a gente tem algumas ideias, né? E que assim como no conto, né? Essas ideias, elas fazem parte do nosso universo pessoal. Todos, tem, o que mais tem no Unis é Gustavo, né? Só lá nós temos três Gustavos de alunos. Como essa ideia tem relação com aquilo que eu sou, né? Com a minha formação, com aquilo que eu acredito. Então, a gente tem um nome, né? Então, eu não estou falando não estou dizendo de um sujeito indeterminado, né? Eu estou falando isso daqui, olha, o Gustavo, né? Aqui vira sujeito indeterminado se eu não botar o sobrenome, né? O Gustavo, o Antônio, o Hernani, a Júlia, a Elisa, a Mariana, o Tiago, que têm histórias diferentes e que se encontraram neste momento, neste lugar, né, onde nós trabalhamos em cursos diferentes, em modalidades diferentes, e nós temos ideias, né? Nós temos sonhos, nós temos projeções, nós temos desejos, e isso compõe quem nós somos, né? Enquanto pessoa, quem nós somos, vou voltar aqui, tá bom? Quem nós somos enquanto profissionais,
né? Isso faz parte da nossa história. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente vai falar de engajamento de aluno, de fazer uma aula envolvente, de fazer uma aula motivadora, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o ir além do uso e do conhecimento de estratégias, né? Essas 2 semanas de formação foram pensadas, inclusive, sob essa perspectiva, né? De, ao mesmo tempo, proporcionar que a gente conheça e use ferramentas, estratégias, recursos, saiba manusear, por exemplo, o Mentimeter no plano A, B e C, quando dá certo e quando dá errado. Então, a gente precisa saber usar, criar o link, criar QR Code, criar link mais curto, conseguir operar o chat com a apresentação. Então, a gente precisa dominar as técnicas, né, de vários recursos. Mas a gente não pode esquecer de onde mora a essência do nosso curso. Ao longo desse último ano, principalmente, por conta da pandemia, por conta dessas transformações abruptas que a gente passou, a gente refletiu muito em todos os cursos sobre o engajamento do aluno, de trazer o aluno para perto, de olhar para esse aluno. Lembram, em julho, que a gente estudou as personas dos cursos, a gente pensou em protótipos de aulas envolventes para esse perfil de alunado, como manter a matrícula desse aluno, como ajudar, como desenvolver escuta atenta. Hoje eu queria fazer um contraponto com vocês nessa discussão, para dizer que neste lugar da escuta atenta, do acolhimento do aluno, existe um papel também de protagonismo, que é o protagonismo nosso enquanto professor neste curso. Para que a gente consiga trazer o aluno, envolver e engajar, existe uma pergunta também que a gente precisa fazer para a gente mesmo, que é: quem sou eu nesse curso? Qual é o meu nome? Qual é a minha história? Qual é o meu papel neste curso e na formação destas pessoas? Que papel eu ocupo no UNES? Que papel eu ocupo no meu departamento? Que papel eu ocupo no meu colegiado? Que papel eu ocupo nesta disciplina? E daí, quando eu me questiono sobre qual é o meu papel neste curso, a segunda pergunta é: qual é o meu papel no processo de construção do conhecimento do meu aluno? Então, que papel eu ocupo nesse curso e qual é o papel que eu ocupo na vida deste meu aluno que está em processo de formação, né? E com isso a gente retoma, inclusive, as nossas memórias de bons e de maus professores, daqueles professores que a gente se espelha, né? E eu costumo dizer para o bem e para o mal, né? A gente cria algumas imagens de: poxa, eu quero ser igual a Lília naquela parte, ela manja tanto de fazer rápido, faz um protótipo, ela consegue fazer uma dança com as estratégias e envolve. Quando vê, a gente não passou, o tempo passou voando e puxa, já acabou, né? A gente mira também naquele outro professor que, poxa, eu não quero ser igual a ele, que vem e não escuta e só fala e não ouve e não consigo entender. Então a gente vai construindo alguns personagens, né? E também sempre é uma construção de não ser igual ou ser igual, não é aquela pessoa inteira, mas aquele pedaço, né? Aquela coisa que eu consigo captar, aquela coisa que eu vou interpretando, e a gente vai construindo um imaginário do que a gente gostaria e do que a gente não gostaria de ser. E muitas vezes a gente acaba tendo ações daquelas que a gente achava que não era bacana, e acaba tendo aquele tipo de ação, porque faz parte da nossa história. E daí vem essa pergunta que eu coloco aqui. Bom, considerando quem sou eu nesse curso, qual é o meu papel na formação desses alunos, qual narrativa eu construo para este percurso? Como eu construo o meu ser professor Mariana neste mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, que está dentro do UNES, que tem uma visão de ser humano, que tem uma proposta de formação, que tem este aluno, que tem este outro aluno, que quer estudar essas coisas. Como eu construo a minha narrativa? Né? Então, é um pouco dessa perspectiva que eu queria conversar com vocês. E eu queria apresentar 3 elementos importantes, né,
para a gente pensar como a gente, com que fundamentos, né, e por isso são elementos, quais são os fundamentos que eu posso pensar para construir a minha narrativa como professora, ou seja, para olhar para a Mariana professora, né? Os meus alunos que estão aqui, o pessoal que trabalha comigo, sabe que quem é a Mariana, né? Então, eu sou professora, contei um pouquinho para vocês, é fácil, basta botar meu nome no Google, né? E a gente faz isso, né? Eu sei que os alunos fazem isso, porque numa das apresentações que eu fiz para os alunos, eu tinha acabado esquecendo de contar que eu tinha sido diretora de escola. Daí um dos meninos falou, nossa, a senhora foi diretora de escola, né? Acabei de vir aqui por 6 anos, não sei o quê, como é que era? Então, assim, as pessoas fuçam a nossa vida, porque a nossa vida hoje está na internet. Então, quem for olhar a minha vida, como a Mariana, quem é a Mariana, vai cair no meu currículo Lattes, né? Quem quer saber minha trajetória acadêmica, quem quer saber o que eu faço da vida, vai cair no meu perfil de Instagram, por exemplo. Então, vai ver que eu tenho uma filha de 9 anos e meio, que está uma princesa linda, maravilhosa, e quando der 10 para as 9, vocês podem ficar tranquilos, que ela é meu alarme, meu relógio para dizer, chega, né, mãe? Então, ela vai vir aqui, vai dizer, ok, está na hora de dormir. Tem uma cachorra que não sei por que não está latindo, mas é assim, né? Então, tem todo um universo que vai construindo a pessoa da Mariana e que acaba se mesclando com a profissional Mariana, a professora Mariana, que vai trazer algumas ilustrações na nossa conversa, que vem da Ana, que é minha menina, que vem da cachorra, que é uma outra Ana também, que ela deu o nome de Ana, só que a minha filha é Ana Lívia, a cachorra é Ana Luísa, porque ela que batizou o raio da cachorra com o nome de gente. Ok, né? A cachorra também tem apelido. Enfim, então são elementos pessoais, você ri, né, Sato? É dureza aqui. Chama a Ana, vem as duas, a cachorra e a criança. São elementos que vão se mesclando nessa construção do imaginário, né? Porque muitas vezes a gente assume este papel, então o meu papel é o papel da docência, mas são elementos da minha história de vida que se mesclam e que compõem sim o meu ser profissional. Quando a gente tem essa clareza, a gente constrói, isso nos ajuda a construir a nossa narrativa enquanto professor a partir desses 3 elementos, né? E que eu gosto de dizer que fazem parte de 3 grandes perguntas, que é, para quem é este curso, ou seja, né, esse curso que eu estou, para quem é ele? Quem vem procurar o curso de marketing no UNES? Quem vem procurar a engenharia de produção? Quem vem procurar a enfermagem? Quem vem procurar a pedagogia? Quem vem se matricular na licenciatura em física em EAD? Né? Quem vem para o curso de música em EAD? Quem vem para o mestrado em gestão e desenvolvimento regional? Para quem é esse curso? Quem que eu quero formar? Né? E daí já vem a segunda pergunta, o que eu espero que essas pessoas que vêm para esse curso, o que eu espero que elas aprendam? E mais, como eu espero que esse povo, né, que essas pessoas ajam agora e depois de formados, né? Então, eu queria ampliar um pouquinho essa reflexão com a gente, que acho que vai ser importante para a gente entender qual é o nosso papel de professor, né? Como a gente se constrói, se reconstrói neste lugar. Então, a primeira pergunta é, quem é a Mariana, né? Quem sou eu, quem é a Elisa, quem é o Rodrigo, quem é o Gustavo, neste curso em que nós estamos, para esses alunos. Então, assim, quem são eles? Onde é que eles vivem? O que é que eles fazem? Né? Nessa situação que a gente está de aulas online, ainda tem esse decreto ainda do Estado, que as aulas vão ser mantidas, pelo menos nesse primeiro período, de forma remota, né? Só os laboratórios, enfim, as coisas de cuidado que precisam do momento presencial, ainda que escalonado. A pergunta é, em que condições se participa, né? Então, os meus alunos têm Wi-Fi, roda bem o Google Meet, não conseguem participar do online, né? Eu preciso escalonar agora o retorno nos laboratórios, na clínica. Como é isso? Em que condições isso acontece? E também, assim, que sonhos essas pessoas têm, né? Que sonhos e que dificuldades essas pessoas têm, não só para depois do curso, né? A gente consegue até construir um imaginário, por exemplo, eu pego a Elisa, que trabalha com serviço social na graduação. Então, a gente consegue construir, eu consigo dizer isso porque a gente já conversou bastante sobre essa questão de quem é o assistente social, né?
quem o curso de serviço social forma, a gente sempre projeta lá naquele perfil do egresso, o que eu quero que ele faça, qual é as reflexões que a gente quer dar condições para que ele faça no atendimento, um trabalho em favor de uma política social, de uma política pública, enfim. E para que a gente consiga chegar lá, né, naquele perfil do egresso, e o hoje desse aluno, né? Quem é ele hoje, que condições ele tem, quanto ele ganha, onde é que ele trabalha ou se ele não trabalha, quais são os sonhos dele, quais são as realidades, qual é a realidade que ele vive. Ou seja, é uma grande pergunta não só de captação do aluno, e que ultrapassa um pouco dessa persona, né? Desse aluno ideal do curso, e passa também para uma reflexão sobre quem são estes alunos. Então, tem um perfil ideal, um perfil característico de quem é o aluno que entra no serviço social, por exemplo, no curso de serviço social, que se mantém ao longo do curso e que vai terminar o curso lá. Eu tenho uma característica geral, mas eu também tenho o João que cursa, que está naquele curso, a Mariana que está matriculada, a Dora que está matriculada naquele curso, eu tenho a Dalit, eu tenho o Nelson, eu tenho o Robson, eu tenho essas pessoas. Né? E quando eu começo a fazer perguntas mais profundas sobre quem são estas pessoas, eu consigo passar com mais tranquilidade, né, no sentido de não uma tranquilidade no sentido de facilidade, mas de uma consciência maior e uma possibilidade de olhar melhor para o segundo ponto, que é o ponto que a gente está mais confortável e mais acostumada, que é querer saber o que eu espero que os meus alunos aprendam. É bem isso que a Elisa está dizendo, né? Conhecer esta realidade desses alunos é fundamental para eu montar o desenho curricular da minha disciplina, para eu contribuir com o meu grupo para construir e reconstruir o currículo do curso, né? O manejo dos conteúdos, o manejo das disciplinas, porque de repente, né? E a gente acaba vendo muito isso na prática, que um desenho que a gente faz para uma disciplina ou para um conjunto de disciplinas para uma turma, ele precisa, para a sobrevivência do curso e para a formação dessas pessoas, ser modificado no ano seguinte. Porque às vezes a gente tem um grupo que trabalha muito bem de forma colaborativa. Então a gente consegue, logo de cara, fazer proposições para trabalhar com design thinking, com PBL, tanto na parte do project quanto na parte do problem. A gente consegue trabalhar com trabalhos mais colaborativos, como o Word Café, como as dinâmicas de mercado, ou seja, a gente já consegue introduzir mais rapidamente estratégias metodológicas que sejam mais participativas, porque você tem um grupo que chega, muitas vezes, já predisposto ao trabalho em equipe. Em contrapartidas, a gente pega algumas turmas que têm uma dificuldade enorme de diálogo, de divisão de tarefas, de aceitar que ora eu lidero, ora eu sou liderado, e que a gente precisa, para a sobrevivência dessa turma, fazer um arranjo, né? E dar uma freada um pouco nas estratégias que precisam, ou que exigem mais autonomia, e insistir um pouco mais em estratégias que ensinem, né, a ter autonomia, que ensinem a perder. Então, eu vou em outras... Então, eu preciso reconfigurar esses movimentos de conteúdo, porque eu estou mirando lá também, olha, naquele perfil de egresso. Então, eu quero que o meu aluno que saia do curso de pedagogia, e a pedagogia, ela é uma licenciatura que habilita para docência na educação infantil, na docência nos anos iniciais. Quando eu falo de anos iniciais, eu falo de criança de 6 anos até criança de 10, 11 anos, que tem uma diferença gigantesca de dar aula para crianças de 6 e 7 para crianças de 10 e 11. Né? A pedagogia forma para isso, forma para ser diretor de escola, coordenador pedagógico, orientador educacional, supervisor de ensino, trabalhar com projetos, trabalhar na pedagogia empresarial, trabalhar na pedagogia hospitalar, ou seja, é um leque de possibilidades que você fala, não vou conseguir dar conta, né? Meu curso não dá conta no final do percurso. Para dar conta, você está bem marcado que habilidades formar, que conteúdos trabalhar, que projetos desenvolver,
para que aquele aluno que se forme lá no final consiga ter aprendizagens de ordem conceitual, de ordem dos procedimentos e de ordem das atitudes, que ele saiba liderar um grupo, né, que seja um diretor de escola, que tenha um ouvido, uma escuta atenta, que tenha um olhar aguçado para a realidade, que consiga tratar o pai, que tenha postura para receber os professores. São habilidades tão importantes quanto saber como eu consulto a legislação. São habilidades tão importantes quanto compreender quais são as metodologias de alfabetização, quais são as metodologias de ensino de matemática. Ou seja, é uma gama de compreensão, né, de diferentes naturezas do conteúdo que são necessárias não só para a formação do aluno, mas para que a gente, enquanto professor, consiga construir a nossa narrativa docente, consiga fazer essas escolhas e consiga pensar numa outra dimensão, que é a dimensão de como eu espero que sejam as ações dos meus alunos, não só lá nos egressos, né, quando ele for egresso, não só quando ele for diretor de escola, não só quando ele for professor de geografia, não só quando ele for bacharel em música ou licenciado em música, mas também as ações que eu espero que ele tenha hoje como estudante do primeiro semestre de física, como estudante do terceiro semestre de psicologia, como estudante do quarto semestre de farmácia. Então, quais são as atitudes que eu espero? Em qual medida? Que perfil é esse, né, que eu quero construir? Para que meio? Que final de curso? Então, o que a gente entende que é tolerável, que está em processo de aprendizagem? O que é inadmissível? O que é esperado? Então, a gente vai construindo um perfil e vai atuando, né? A nossa narrativa, enquanto docente, vai ajudando esse aluno a se construir e também vai ajudando a gente a ampliar o nosso olhar, né? Então, eu venho, por exemplo, de uma tradição, de uma escola, e eu me formei, né, há algum tempo na pedagogia, mas que quando eu me formei, né, o meu grupo de colegas, a gente estava estudando ainda essa transição do grande peso do conhecimento do conteúdo para um olhar sobre a dimensão da atitude. E isso é muito difícil de equilibrar, né? Ora pende para um lado, ora pende para o outro, então a gente tem cursos e tem grupos de professores que pendem muito mais para essa coisa, eu vou trabalhar com um projeto, mas para investir na atitude, nas equipes, no bem-estar do aluno, nele se sentir envolvido, nele se sentir cativado. Outro grupo de professores, não, eu quero que eles saibam, que eles conheçam. Então, encontrar este equilíbrio é um grande desafio, né, nessa construção da nossa narrativa enquanto professor. Né? E fica a grande pergunta, bom, então como que eu alinho esses três elementos? Como eu consigo equilíbrio? Qual é o meu papel enquanto docente neste curso, neste departamento, nesta modalidade, seja na graduação, no lato sensu, no estricto sensu, qual é o meu papel de fato como professor? E aí eu quero trazer para a gente refletir sobre esse ícone bizantino, né? E aí os artistas e os filósofos me perdoem, porque é sempre uma interpretação da realidade, né? Então, eu queria trazer para vocês, para a gente refletir a minha interpretação, né? Vou ouvir um pouco da de vocês, mas eu tenho clareza de que, mesmo eu estudando interdisciplinaridade, tentando olhar, desenvolver esse olhar atento, tentar olhar por todas as perspectivas, eu declaro, né? Eu me convenço, eu confesso que o meu olhar é um olhar limitado. Então, eu vou trazer para vocês uma interpretação. O ícone é maior, né? O ícone não é só essa parte da face, mas ela vem até o tronco. Eu fiz o recorte da face, porque eu queria trazer para a gente refletir sobre essa perspectiva dos olhos, né? Que os olhos são a faculdade que nos permite enxergar, e não é à toa que nós temos 2 olhos e não apenas um. E é sobre esses 2 olhos que eu queria que a gente pensasse, né, para fazer uma reflexão sobre essa coisa do equilíbrio ou não equilíbrio. Então, veja bem, né, se eu olho para este ícone, para esta imagem, e se eu consigo recortar lá ao meio, né, então a gente tem esse olhar direito do ícone. O que esse olhar desperta em você? O que ele desperta em mim? Né? Então, quando eu olho, supondo que eu não tivesse olhado para o ícone inteiro,
tivesse olhado para esta metade, o que este olhar desperta em mim? Então, se você tem um scanner, escaneia o QR Code, entra nesse link para mim, por favor, e vão ter duas linhas para você, porque às vezes a gente acha meio assim, né? Não sei que palavra, Mariana, isso desperta. Ou às vezes tem um monte de palavra, não sei qual escolher. Então tem a possibilidade de escolherem duas palavras para dizer que sensações este olhar desperta em você. Quando você olha para isso, o que isso te move, né? Enfim, o que transmite? Né? E eu queria, aqui, ver um pouquinho de vocês o que é que este olho direito, né, desperta em cada um de vocês. O código é 7992897. Tem no chat também, a Virginia diz que é um olhar que desperta serenidade, né? É um olhar que desperta, em alguns, acolhimento, descoberta, um olhar pacífico. Essa palavra não tinha aparecido pela manhã. É um olhar, então, de serenidade, um olhar de paz, né? Pacífico, um olhar de compaixão, de curiosidade, de acolhimento, um olhar também de apatia, né? Um olhar mais de desmotivação, de aprofundamento, de paz, um olhar mais focado, um olhar de introspecção, né? Também um pouco cansado, um olhar de análise, mas uma análise eu entendo que é um olhar de análise mais na lógica da observação, né? Então, de tranquilidade, de atenção, uma preocupação também, mais lúdico, um olhar mais calmo, um olhar mais vazio, né? No sentido de que é um olhar que você vê que está indo para além ali, né? Um olhar mais distante, um olhar mais amplo, um olhar que busca, né? Então, é um pouco do que vocês, plenitude de entrega, de contemplação, joia. Um olhar de, curiosidade, um olhar de ansiedade, né, de espera. E se, né, a gente conseguisse um olhar de tolerância, o Sábio também colocou ali no chat, se vocês olharem, então esse olhar, de uma maneira geral, um olhar de serenidade, de tolerância, de contemplação, e se eu fizer o movimento contrário? Eu pegar esse ícone e fizer para este olhar, né? O que esse olhar desperta em você? O que esse olhar desperta na Mariana? Né? Olha, supondo que eu não tivesse visto aquele olhar que vocês disseram, se olhar só para esse, estou apontando o dedo como se vocês fossem enxergar o meu dedo aqui. Né? Tá vendo o traçado da sobrancelha, o olhar, ó, a pupila, o próprio franzido, né? O franzir da testa, o franzir toda essa coisa desse olhar. Entra nesse código aqui, ó, escaneia de novo para a gente, entra com o outro código do Mentimeter, né, para dizer, bom, olhando para essa parte, o que isso desperta em você? Eu já vou para o nosso olho esquerdo. Então, o que esse olhar sugere? Bom, no chat a gente está dizendo que sugere provocação, julgamento, reprovação, desconfiança. Aqui está o QR Code, tá? O QR Code não, o código 4295580. Julgamento, comeu e não gostou. Gostei dessa. Ira, amargor, tá vendo? Olha, é um olhar crítico de impaciência, olhar rabugento, né? Um olhar de repreensão, um olhar de preocupação, mas uma preocupação desse julgamento, dessa desconfiança, de até uma certa arrogância, né? De impaciência, um olhar superior, olha, aparece aqui como superior, soberba, desdém, desprezo, indignação, julgamento, arrogância, até de medo, né? Quem colocou um olhar meio de nojo, meio de irritação, de ser meio preocupado, meio soberbo, né? Um olhar conclusivo, né? Que tem correlação com a ira, né? Um olhar que me provoca e que fala, né? E aqui eu vou interromper por alguns minutos o nosso compartilhamento, porque eu quero olhar para vocês.
né? E queria fazer uma pergunta, aí quem quiser abrir a câmera para falar um pouquinho, né, desses dois olhares. Veja, a gente olhou aquele olhar mais sereno, mais tolerante, que parece mais acolhedor, um outro olhar mais arrogante, mais firme, mais duro, mais sério, mais provocativo. Se vocês tivessem que escolher duas metáforas, uma para cada tipo de olhar, que metáfora vocês escolheriam? Né? Por exemplo, se eu fosse usar algum elemento da natureza como metáfora, ou algum animal, né? Então, se eu tivesse dizer, olha, o primeiro olhar, aquele mais manso, mais calmo, eu chamaria de X, sei lá, de flor, né? Porque a flor é mais delicada, o olhar mais duro de, sei lá, de faca, um olhar mais penetrante, mais agudo, mais certeiro, mais duro. Se vocês tivessem que escolher alguma metáfora, né, para reproduzir isso, o que vocês escolheriam? Quem que consegue abrir aí o áudio para falar o que é a primeira coisa que vem na cabeça em termos de metáfora sobre estes dois olhares? Me conta aí um pouquinho. Pode ser um de cada vez. Não tem problemas. Então, olha, aqui, Elisa, eu acho que o olhar mais calmo me remete para o céu, uma coisa, né? Um céu bem azul, bem calmo, bem sereno. E o outro olhar, a imagem que me veio foi a imagem de um leão, com aquela arrogância de um leão, assim, sabe? Levanta a sobrancelha. Então, essas duas ideias que me vieram. Legal. Sabe que de manhã também falaram do leão para esse olhar mais duro? É mesmo? Olha que barato. Juro. Que bom, né? Ai, a Rosane falou garoa e tempestade, né? A metáfora da chuva, né? Da garoa e da tempestade. Legal. Pode falar, Alfredo. Dá licença, boa noite para todo Claro. mundo. Eu concordo com a Elisa e fico, de certa forma, um tanto apreensivo com relação às perguntas que foram colocadas, porque isso é uma angústia que todos nós estamos vivendo hoje, né? Quando se colocam dois olhares, o olhar mais tranquilo sempre é aquele mais preocupado, mais triste, mais carente. Ou senão nós não poderíamos ter outros olhares para esse olhar, ou seja, aquele olhar tranquilo do dever cumprido, que estamos fazendo o que é possível, e este olhar do olho arregalado, não percebo como sendo um olhar daquele sujeito que seja o impositivo, aquele, o que está acontecendo, eu é que mando, não. Eu percebi, inclusive coloquei aí no seu post, professora Mariana, da assertividade. E pedagogo que sou, como a senhora, o que nós precisamos desmistificar muitas coisas na educação, em particular, esse romantismo com a educação. O professor e tal, não. Nós temos que ter amor pela educação e amor pelo que nós fazemos. Isso vai refletir nos nossos alunos. E, imediatamente, eles vão nos dar um feedback positivo com relação a isso. Então, tanto, eu admito que eu fiquei um tanto assustado com relação às respostas do colega. Claro que, respeitando a todos, que nós estamos aqui numa convenção de ideias muito importante, principalmente para o grupo, mas eu não percebo o olhar baixo como sendo coitado, preocupado, que vai dar tudo errado, e também não vejo aquele inquisidor no olhar regalado. Não, eu prefiro pensar que o olhar mais carinhoso, por um lado, e mais assertivo pelo outro. Aqui que nós vamos fazer, nós estamos tudo no mesmo barco e vamos dar conta de tudo e vamos ir em frente, principalmente um ao lado do outro. Vocês me permitam a colocação e eu quero dar um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Claro, querido, é uma conversa mesmo, né? Essa é a ideia. Muito legal. Acho que a Lu queria falar também, né, Lu? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Muito bom ver vocês de novo. Mariana, obrigada pelo seu trabalho.
É uma ideia toda azul maravilhosa, fiquei muito emocionada com o início. Olha, o primeiro olhar, eu associo a um rio. Águas que fluem. Né, o nosso trabalho ele vai fluindo conforme a resposta dos alunos. E aí eu imagino assim, um rio que flui e que contorna obstáculos na medida em que eles aparecem. Foi o que aconteceu ano passado, é o que nós precisamos trabalhar nesse ano também. O segundo olhar me remeteu a um tigre, mas um tigre que provoca, um tigre que fala, corre, vai, não desiste. E mais ou menos foram as percepções que eu tive inicialmente, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Legal, Lu. Obrigada, querida. Valeu. No chat a gente também tem várias coisas aqui, né, dizendo sobre gato e leão, atitude de desânimo, contemplação e ação. Dora, contemplação e ação. Dora, que delícia estiver aqui. Cordeiro e o leão, a água e o fogo, né, o pôr do sol de verão, um sol do meio-dia, o pássaro e a raposa, a vacina e o Covid, a garoa e a tempestade. Né? Então, são... se tem mais alguém com a mãozinha levantada... O Alfredo já falou, sobre essa perspectiva, né, do ponto e do contraponto, né, de um olhar mais calmo, um olhar mais forte, né, e eu queria botar uma coisa aqui para vocês refletirem, né, eu acho que é bem bacana, a proposta hoje mesmo é que essas reflexões mexam com a gente, né, eu acho que faz parte um pouco dessa concepção de educação, né, daquilo que nos move, daquilo que nos toca, daquilo que nos emociona, daquilo que nos impele. Opa, tô com um monte de coisa aqui apresentando. Daquilo que nos impele a continuar, né? O Windows me avisa que eu tô apresentando para todo mundo, né? Sem noção, bichinho aqui. Então, o que esse olhar desperta na gente? Vocês colocaram várias questões e aqui justamente, né, um pouco do que vocês disseram. Eu vou trazer duas metáforas diferentes, né, que não apareceram aí na fala, em termos precisos, mas que de um modo geral apareceu, que é, este olhar calmo, ele também pode ser comparado com o olhar de pomba, né, com esse olhar um pouco mais manso, que acredita, que dá mais uma chance, que tenta não enxergar a maldade, né, naquilo, né, tenta não enxergar um pouco da astúcia, e que às vezes até é passado para trás, né, por exemplo, quando você tem um grupo de pombos brincando, né, ou ali alvoroçado, você joga a primeira, sei lá, pedra, um pedaço de pipoca, que eu sou da época ainda também do coreto, que a gente tacava pipoca para os pombos, enfim, vírgula, continuamos. Você não dá 3 minutos, o que acontece? O raio do pombo volta para o mesmo lugar. Daí a criançada joga de novo, assusta os pombos, eles volta para o mesmo lugar. Está apanhando e não aprende, né? Demora para aprender. Por um outro lado, é uma metáfora possível para este olhar, né? Exatamente, Elisa, naquela praça do coreto. Esse outro olhar, ele pode ser comparado com o olhar de serpente, que é um pouco do que o professor trouxe, do que o Alfredo trouxe. É um olhar astuto, que não necessariamente significa um olhar ruim, maldoso, mas um olhar da astúcia, da precisão, da assertividade, aquele olhar que duvida no sentido de que alguém pode estar mentindo, sim, tem que ficar esperto, né? Pode estar dando errado, ou eu preciso ir direto naquele ponto. Então, é um olhar que... Qual é a lógica da serpente, né? Ela olha ali, né? Ela quer pegar aquela presa. Então, ela olha e vai direto no ponto, né? Não fica rodeando. Então, esse é um pouco do que o professor Alfredo trouxe no sentido da assertividade. Por que eu trouxe essa interpretação, né? Sobre esse ícone, sobre esses dois olhares que a princípio parecem antagônicos, porque é justamente, né, essa é a decisão, é até engraçado colocar, eu gosto muito de dar essa voz, porque a gente antecipa nesses momentos coletivos um pouco, né, do que a gente está pensando, isso é muito legal. A gente, enquanto professor, precisa ter
um olhar de pomba e um olhar de serpente. A gente precisa ter um olhar que entende e um olhar que é preciso, que põe para correr, que impulsiona, que às vezes precisa colocar o dedo na ferida, que também sabe acalmar, mas que precisa, ao mesmo tempo, de corre, não fica aí, vai, né? E um olhar, inclusive, que duvida, que diz, né? Ai, professora, não entreguei o trabalho, porque sabe, a minha avó e não sei o quê. Então, a gente precisa, por um lado, tem a avó, tem não sei o quê, e por um outro, né? Deixa eu checar. Porque um extremo não é bom, o outro extremo também não é bom, né? Por quê? Sem a articulação desses dois olhares, e essa é uma das interpretações desse ícone, né? Que é a necessidade da articulação desses dois olhares para um equilíbrio, no sentido de para conseguir enxergar aquele fenômeno com profundidade, né? De conseguir enxergar aquela realidade, de a gente conseguir enxergar aquele aluno, de conseguir enxergar aquela situação sob duas perspectivas diferentes, não só sob a perspectiva daquele que acolhe, daquele que dá colo, e não só sob a perspectiva daquele que julga, que duvida, que aprecia, mas o equilíbrio entre esses dois momentos. E aí é que está o grande desafio, né? Um pouco do que o professor trouxe nessa colocação para a gente, que é um grande desafio alinhar esses dois olhares ao mesmo tempo. Porque a gente tem uma dimensão muito pessoal, muito subjetiva, né? Então a gente sempre pende, né? Tem uma tendência para um e outros uma tendência para outro, né? E o grande nó, e também o grande desafio, né? E o que nos impulsiona é conseguir esse equilíbrio de ser ao mesmo tempo aquele professor que está de um lado e está olhando por essas duas perspectivas para tomar uma decisão. E aí, eu queria dividir com vocês alguns passos, né? Então, a gente está chamando aí de 9 passos para a gente conseguir construir uma narrativa docente que considere a assertividade, o olhar mais preciso, o olhar para a meta e planejar ações para a gente conseguir chegar lá com aquela turma difícil, com aquela turma que é mais fácil, com alunos que nos desafiam, com colegas que nos desafiam, com esse contexto maluco que nos desafia, né, a formar mais e melhor, e também de uma forma que está compreendendo as diversidades, os contextos. Falei que a cachorra ia aparecer? Apareceu, tá vendo? Que 9 passos seriam esses, né? Então, são 9 passos dentro de uma perspectiva da docência, né, que eu estou transitando ali entre uma ou outra compreensão, né, de uma linha teórica. Acho que o primeiro grande passo é a gente ter clareza, né, de que toda aula não é simplesmente um momento de transmitir conhecimento, ou de construir conhecimento, ou de ensinar uma habilidade. Toda aula ela é um encontro, né? É um encontro entre a pessoa do professor e a pessoa de cada um dos alunos, né? Esse nosso momento, ainda que eu esteja falando pra caramba, né? Sem parar e fala com a mão, e aquela coisa nada que não dá para dar print. As meninas que trabalham comigo querem dar print de tela e fazer não sei o que, não dá certo, porque né, a gente fala com a mão e eu me desenquadro nessa tela, é um furdunço depois para editar. Mas por quê? Porque a gente tem que ter clareza de que, para além dos conteúdos, para além das habilidades, este momento da aula é um encontro, né? Eu lembro, acho que a Dora, a hora que eu vi o seu nome ali, eu lembrei de uma coisa, a Dora gosta muito de falar isso em algumas, não sei se ela gosta muito de falar, mas o que me marca nas conversas com ela sobre docência, a Dora diz assim que na relação da docência, no exercício da docência, existe uma perspectiva da própria sedução, né? Que você traz, enquanto professor, o aluno para perto de você, né? E a gente usa de algumas estratégias, em alguns profissionais isso é mais intencional, em outros professores é mais intuitivo, né? Mas a gente cria uma situação para que o aluno se sinta acolhido, independente da estrutura metodológica ou da escolha estratégica que a gente vai fazer.
Porque a relação da aula, e aí vem desde os gregos, é um encontro entre... Pode deixar. Dá para ouvir do quarto, né, Aninha? Eu vou baixar um pouquinho mais. Tá bom, querida. Ela falou que eu tô falando muito alto. É um momento do encontro. Não dá para ver os meninos, mas eles te veem aqui. Eles te veem. É um momento de encontro, né? Entre pessoas, entre um grupo. Tchau, querida. Entre um grupo, né? Falei para vocês que ia rolar uma coisa assim. Tem essa dimensão do encontro entre as pessoas, né? E sempre vai ser uma articulação entre a pessoa e o profissional, porque é uma história que se constrói ao mesmo tempo. E esse encontro, ele é marcado pela nossa forma de interpretar o mundo, né? Então, eu me faço profissional, então eu construo a minha docência na medida também em que vocês constroem uma imagem sobre a Mariana professora. Então, por exemplo, né, as meninas que trabalham mais próximas de mim, que estão hoje aqui na sala, a professora Elisa, a professora Dora, elas já participaram de aulas comigo, eu já participei de aulas com ela, né, com elas. Então, elas têm uma imagem da Mariana pessoa, né, que está aqui em casa, e que está isso, aquilo, e da Mariana que é professora, porque, né, o Rodrigo que está na sala, que foi meu aluno em algumas disciplinas, né, Rodrigo? Os alunos, eles constroem uma imagem do que é o meu ser profissional a partir de uma série de elementos, né? E que são elementos que eu dou pistas nessa narrativa, né? Então, são alguns passos que eu construo, e alguns professores constroem isso de forma intuitiva. Por exemplo, o doutorado da Dora, que ela entrevistou professores e engenheiros, vão dizer isso, que eles construíram elementos da docência em engenharia muitas vezes de forma intuitiva, e muitas vezes de forma como a gente se apropria desses bons professores que trazem elementos de ordem conceitual, que trazem elementos de ordem estratégica, mas também trazem elementos de ordem física, né? Da roupa que veste, se coloca ou não maquiagem, do jeito que prende o cabelo, do perfume que coloca, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje de manhã eu estava conversando isso com os professores também. A gente tem uma série de pesquisas, né, que foram feitas com pessoas que cursaram os primeiros anos do ensino fundamental, na década de 60 e de 70, sobre que memórias essas pessoas têm das suas professoras do primeiro e segundo ano. Pouquíssimas são as pessoas que dizem alguma coisa sobre a estratégia metodológica daquelas professoras, né? E deveria ser um componente natural, porque essas pesquisas são feitas com professoras alfabetizadoras, professoras, gente que trabalha na educação. Então, seria natural, né, a gente captar elementos desse ofício do professor, que tem a ver com planejamento, condução de sala de aula. E, na verdade, o que essas pessoas que estudaram nos primeiros anos, na década de 60 e de 70, elas dizem que elas têm a memória do cheiro do laque do cabelo, tem memória do batom marcado, né, um batom vermelho, um batom vinho, né, um batom mais queimado, bem estruturado, das bochechas com blush, do cheiro, do perfume da professora, da roupa combinando, então, da blusa que combina com a saia, que combina com o sapato de salto, né? Por exemplo, eu venho de uma geração de professores que deu aula para essa mesma faixa etária, para o primeiro e para o segundo ano, que na escola a gente tinha que ir de uniforme dar aula. Então, o uniforme meu para dar aula era uniforme da escola, igual das crianças, e tênis, né? Então, e isso estou falando de final dos anos 90, início dos anos 2000. Quando a gente vê quem era esse professor, as memórias que a gente tem da docência, né, do que é ser professor do primeiro ano, na década de 60 e de 70, é esse aprumado, aquele brincão de pérola, né, ou aquele brinco, as unhas sempre vermelhas, sempre feitas, anel grande no dedo, junto com a aliança. Então, assim, tem um imaginário que diz um pouco sobre esse ser professor e que constrói um pouco do que é ser profissional, né? Então,
É exatamente essa questão da sedução, esse constrói que se constrói junto, né? O Alfredo colocou, a professora Dora também, a Aline diz da memória do cheirinho do café. Ou seja, tem uma construção deste ser profissional que faz, né, essa construção da narrativa, e que é importante que a gente entenda que isso precisa ser intencional. Ao longo da história, muitas vezes, principalmente no ensino superior, que é onde nós estamos, né, nós somos professores de graduação, de pós, de estrito senso, enfim, isso foi construído de forma intuitiva, né? Quando a gente traz para a razão, e daí os filósofos, né, os antropólogos vão dizer um pouco isso, quando a gente consegue refletir sobre isso e traz o elemento da intencionalidade, eu construo uma narrativa educativa sobre isso, né? Então, na pedagogia, nas licenciaturas, a gente trabalha sobre essa intencionalidade do nosso ato docente, da nossa ação docente. E a gente precisa entender e se convencer de que mesmo a gente entenda, militando, né, por uma dimensão, nós somos docentes, tem uma questão profissional, e tem mesmo, né, eu estou dizendo que exatamente que é profissional, mas compõe o nosso ser profissional, compõe a nossa profissionalidade, né, que é um campo que a gente estuda, essa articulação entre a pessoa da Mariana, né, e agora em tempos remotos, isso ficou muito mais claro, então, por mais que eu converse com a Ana e tal, ela vai aparecer, né, a cachorra vai latir, porque é o que acontece neste nosso momento aqui, online. E isso constrói também a minha imagem, né, então, naquilo que eu tenho controle, é preciso a gente pensar sobre isso que nos constrói e também ajudar os alunos a construir a narrativa deles sobre este ser profissional que está se construindo. Então, é fundamental, que eu queria retomar como um passo importante, aquele de compreender quem são esses alunos. E de compreender como eles me enxergam enquanto modelo ou não modelo profissional. Compreender onde é que eles vivem, que conhecimentos eles têm, para eu conseguir entender que linguagem, né, e aqui que linguagem e que metalinguagem eu preciso construir para que eles se construam também enquanto profissionais, né, já no primeiro semestre do curso. E isso significa a gente aceitar, né, e isso para mim é muito difícil, não sei como é para vocês, para alguns que eu converso também sei que compartilham comigo de que é muito difícil aceitar isso, mas quando eu escrevi esse quarto passo, eu estou dizendo para mim mesma, né, Mariana, você precisa aceitar de uma vez por todas que o óbvio precisa ser dito, né. Então, eu costumava dizer que quando eu fui fazer graduação ali, eu fiz a pedagogia, então eu tinha algumas roupas para eu ir para a faculdade, porque eu entendia ali, né, e ninguém veio sentar comigo e falar, olha, Mariana, é o seguinte, você está fazendo pedagogia, as suas professoras e os seus professores de pedagogia, eles podem ser depois de amanhã teus colegas de profissão, eles podem ser teus chefes, são eles que vão, né, nós vamos construir junto um ser profissional, então eles podem te oferecer um emprego, olha, eu fiz magistério antes da pedagogia, eu fui uma das últimas turmas da minha cidade, no estado de São Paulo, que teve o magistério, no ensino médio, e eu fiz o magistério. E também no magistério era outro esquema, tinha uniforme e tal, mas ninguém sentou comigo também para dizer que eu tinha, olha, tinham diretoras de escola que eram nossas professoras no magistério, tinham donas de escolas particulares que davam aula e tal, e era meio que óbvio, né, tem a postura na sala de aula, porque, enfim, estou sendo formada para um universo profissional, tanto que no caso da minha história, uma ex-professora minha, do magistério, quando eu terminei o magistério, até 6 meses depois, ela veio atrás, né, conseguiu o meu contato, e me convidou para dar aula na escola que ela era diretora, né, por uma série de questões, né, por que me convidou e não convidou as outras da turma, por que convidou uma outra, enfim, é um universo profissional que se faz nessas relações, porque a gente vai se construindo. E hoje, né, esse óbvio precisa ser dito, olha, tem roupa para você apresentar um seminário, não dá para você vir sem sutiã, minha querida, né, para apresentar o seminário. Na hora de você abrir a câmera, né, para apresentar a sua vez de falar na aula X,
é preciso a entonação Y, você precisa preparar um slide, assim, assim, assado, precisa fazer uma correção antes de você entregar o seu projeto para o seu orientador ler, e não estou falando só do mestrado, mas da graduação, da pós, você precisa corrigir língua portuguesa, meu amigo, a frase precisa ter começo, meio e fim, né? Parece ser óbvio, mas esse óbvio precisa ser dito, e isso faz parte do engajamento, né? Nossa, Marina, mas o seu tema era inovação. Sim, eu não estou falando de inovação numa perspectiva disruptiva e que parte da instituição para nós. Eu estou falando daquilo que é nosso, né? Daquilo que nos constrói e que a minha proposta é nos ajudar a construir uma narrativa inovadora, a princípio conosco mesmos, né? Enquanto professores. E enquanto diálogo com os nossos alunos. E dentro dessa perspectiva de aceitar que o óbvio precisa ser dito, ser consistente, né? De saber que é um trabalho de formação que a gente faz, e não de transmissão de conhecimento. Porque, gente, de verdade, essa atividade que eu estou dando para vocês, né, esses elementos que eu construí, basta uma pesquisa rápida no Google, que vocês vão encontrar a gente falando até mais e bem melhor, sem sombra de dúvida, do que eu, né? E que dá para colocar na velocidade 2 ainda no YouTube e escuta mais rápido, né? Eu tenho uma dúvida, sei lá, sobre como que eu calculo propriedades supercondutoras. Eu não tenho essa dúvida não, porque eu nem chega perto da minha área. Mas como é que calcula a velocidade, como é que o material se comporta numa velocidade supercondutora do cobre, do não sei o quê? O Google me dá em menos de 2 segundos uma série de coisas muito ruins e uma série de coisas muito boas também, né? Então, essa questão da transmissão do conhecimento não é mais propriedade só nossa, né, da academia. É uma outra questão, é aquela articulação dos dois olhares, o processo de formação, e que precisa ser consistente. Como ser consistente? Ser consistente numa dimensão de intencionalmente a gente articular conteúdos, estratégias e competências considerando esse contexto que a gente vive. Então, nós somos um centro universitário que está alocado no sul do estado de Minas Gerais, que tem uma série de alunos, uma atividade muito forte com o café, que tem uma atividade atrelada com o turismo, com essa dimensão do campo, e que a gente recebe muitas vezes alunos que vêm, olha, eu vim buscar esse curso porque eu quero sair de lá, porque eu não consigo enxergar nada de diferente ali, naquele sítio, naquela fazenda, naquela chácara, naquela terra, e o quanto tá de experiência, de possibilidade exatamente nesses lugares. Então é um trabalho que parece já óbvio, né? Que a gente tem falado isso, pelo menos lá, né, Dora, né, Elisa? A gente tem falado isso pelo menos nos últimos 10 anos, mas que muitas vezes não é óbvio para esse menino que entra no primeiro semestre, né? E muitas vezes não está claro de forma intencional para o nosso curso, né? Então, para o meu curso de administração, às vezes está claro de uma maneira implícita e precisa estar explícita para que a gente, enquanto professor, incorpore essa narrativa, né, e essas relações, essas reflexões de uma maneira intencional. Então, por exemplo, eu tenho, de repente, alunos que moram em Varginha, que estão estudando administração, que estão estudando contábeis, que estão estudando comércio, e que não conhecem as fazendas de café, por exemplo, daqui. E que tem que conhecer, porque elas estão se formando aqui no UNES. E elas precisam conhecer. Então, a gente precisa não economizar nessas experiências, sejam elas online, sejam elas presenciais, né? Eu tenho tentado, brinco com as meninas, enquanto estava presencial, né, e com os meninos também, que foram dando altas dicas, de conhecer essa região, e não vou sozinha, ó, essa mocinha que vos, né, falou agora há pouco, conhece o UNES, conhece a cidade universitária, conhece, a gente foi para São Lourenço, então foi para as fazendas de café de Varginha, ou seja, porque tem uma trilha, uma narrativa, uma intencionalidade neste processo formativo que tem a ver com esse quinto elemento da consistência, da obviedade, do falar, do dizer, do formar,
Porque ainda que eu tenha um curso que demore 3 anos, esses 3 anos tem algo como 200 dias letivos em cada ano, 180 dias, 150 dias, um tanto X de dias, que é dias para burro, que é um volume muito grande, e que se a gente considerar essa intencionalidade, é possível sim fazer uma série de articulações. Como? Né? Dando aulas em que toda aula eu use uma estratégia como o Word de Café, como o PBL, como o Design Thinking, como essas coisas que fica piscando na tela, né? Como o Mentimeter que eu usei, como o Google Forms, como botar eles no Google Classroom, como dividir. Não. Mas que sejam estratégias, né? Que eu consiga construir minha narrativa docente de modo que eu faça o aluno pensar o tempo todo. E pensar, às vezes, sozinho, pensar com o outro, pensar com uma dupla, pensar com um trio, pensar sozinho. Pensar sozinho. Pensar com o outro, pensar... É importante que eu mantenha o aluno pensando e incomode, ora assertivamente, que às vezes põe o dedo na ferida e diga, não tá bom, faz de novo. Né? E isso em qualquer idade. A letra não tá boa, apaga e faz de novo. Ai, mas meu mundo caiu. Apaga e faz de novo. Né? Entrega outra coisa, não foi bom. Ou um olhar que incentiva, vai trabalhar em grupo, conversa com o teu colega. Ou seja, é preciso manter o aluno pensando e aprender a dosar. Acho que eu coloquei a mão bem na câmera, né? Aprender a dosar entre um elemento e o outro elemento, né? E aí entram os dois últimos itens, que são os itens de não ter medo ou vergonha de arriscar e saber que um prego que se destaca, ele inevitavelmente vai ser martelado. Ou seja, à medida que eu começar a fazer coisas diferentes, vai ter sempre aquele que não vai curtir, né? Vai ter sempre aquele que vai dizer e que faz parte do processo, né? Então, dentro desse sentido, dentro desses 9 passos, e que eu falei bastante, né? Eu tenho certeza que, de um modo ou de outro, algumas experiências de cada um de vocês sobre a docência, sobre o que vocês fazem, sobre o que cada um já fez, né? Eu dei alguns exemplos, vocês viram que eu fui falando e fui lembrando das minhas próprias práticas. Muitas coisas a gente já fez, ou a gente já faz, em termos inovadores, que não significa necessariamente ter transformado o Unis de ponta cabeça, né? Não necessita ter elaborado e realizado o laboratório Maker X que usou o container Y naquele lugar. Pode não ter sido eu que tive a ideia de montar no shopping aquela estação do Lato Senso. Mas eu fiz, de repente, uma série de outras questões tão legais que mudaram aquela turma, que me mudaram enquanto professor. Então, eu queria que vocês entrassem ou por esse link, gg.gg/engajar e inovar, que pode ser no celular ou pode ser no computador, ou por esse QR Code, né? Eu vou colocar no chat também, se alguém conseguir colocar para mim, porque hoje nós vamos para agora eu queria ir com vocês para essa tela aqui, ó. Opa, não é essa. Essa aqui, para o Padlet, né? Esse aqui é um Padlet, é um mural, eu vou colocar este link aqui também no nosso chat, que daí fica fácil também para quem quiser, quem quiser clicar nele, ó, só clicar e já vai entrar neste mural. Ele é muito simples, que eu queria que vocês fizessem. Tá vendo esse maisinho aqui, ó? Quando eu passo o mouse nele, ele vai virar um trequinho, um lapisinho. Eu posso tanto clicar nele, ou como clicar em qualquer lugar aqui 2 vezes. Eu vou clicar em qualquer lugar aqui, ó, 2 vezes. Não apareceu, então vai no mais, porque ele tá cheio. O que é que vai aparecer para vocês? Vai aparecer nesse canto aqui, ó, uma caixinha, que tem um título e tem escreva algo. Então, nesse título, eu queria que vocês escrevessem o nome de vocês, então eu vou escrever aqui, Mariana, que é o meu nome. Aqui vocês podem ou escrever, ou subir uma foto, ou subir um vídeo, de alguma experiência inovadora que vocês tenham feito ao longo desses anos na docência de vocês como no ensino superior. E a inovação aqui eu não estou dizendo de algo disruptivo, mas dessas coisas marcantes, né, que transformaram a sua pessoa, que foram
ou alguma coisa que tenha sido a sua ideia azul que você colocou em prática, que tenha sido algo que te marcou enquanto aluno ou enquanto professor, alguma foto que você queira subir que fale um pouco disso. Então, você vai poder ou escrever, né? Então, aqui eu vou digitar, ou eu posso tirar uma foto, ou eu posso colocar um link, ou eu posso clicar nesses 3 aqui, tá vendo? Eu posso fazer um monte de coisa. Então, eu posso, por exemplo, fazer um upload de um arquivo do meu computador. Olha, eu vou escolher um arquivo aqui, então já escolhi com os meninos, e vai aparecer a minha pasta. Então, eu vou, por exemplo, para minha pasta, e vou colocar aqui, por exemplo, escolher uma atividade que eu tenha feito com os meninos. Deixa eu ver se tem desse ano. Tem esse aqui, que é uma atividade que eu gostei muito, que a gente fez, que foi de trabalhar o projeto de pesquisa, tá vendo? Ele é super intuitivo, eu coloquei para carregar, na hora vocês todos já vão ver na tela de vocês. E aqui vou dizer, por exemplo, que foi a construção do desenho dos projetos de pesquisa, dos alunos do mestrado, né? Isso aqui foi com a turma, isso aqui foi em nós estamos em 2021, 2019, porque ano passado eu não consegui fazer atividade presencial com os meninos, ou com as meninas. E que a gente fez num esquema, até vou dizer assim, o que a gente usou para fazer essa construção foi a atividade com o Word Café. Tá vendo? Olha, e daí, à medida que vocês vão colocando, eu vou dar uma atualizar aqui, vai aparecer tudo o que vocês estão fazendo. Então, já sei que a Paula está começando a digitar, o Vinícius está começando a digitar, a Aline acabou de digitar também, e esse Padlet, né, e esse mural, ele vai abrindo aqui para a gente começar a contar, a registrar essas nossas experiências. Vocês podem subir vídeo, pode subir foto, pode só escrever. Volto, Dani, vou voltar aqui no QR Code, claro. Volto aqui no QR Code. Ver se deu. E eu queria, né, ir pedindo, a medida... Deu certo, Dani? Conseguiu ler? Joia! Eu queria que, à medida que vocês forem escrevendo, né, que vocês contassem um pouquinho, né, olha, quem está escrevendo, olha quanta coisa bacana, né? A Andréia está escrevendo, a Sheila está escrevendo. Então, eu queria que contasse um pouquinho. Por exemplo, Aline, você consegue abrir o seu microfone para contar um pouquinho do que você falou aí sobre o seminário de saúde coletiva do UNES? Como foi isso? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, a gente, do curso de enfermagem, sempre fizemos um seminário de saúde coletiva, né? Eu sou professora da disciplina 1 e 2, e sempre no final do ano, eu gosto de reunir temas que estão em necessidade de estudo naquela época, enfim. E esse ano a gente teve a oportunidade de trazer uma participação internacional de uma professora da Universidade da Colômbia, parceira nossa, para esse seminário. Então, os alunos tiveram a oportunidade de entender um pouco sobre essa infecção da Covid-19 em um outro país, né, que é a Colômbia, um país que tem sofrido muito com essa doença. É claro que todos nós, vendo jornais e lendo as coisas, a gente consegue visualizar um pouco da dimensão do que nós todos estamos passando, mas ter a participação de uma professora enfermeira que está na linha de frente e trabalha com docência em outro país, teve foi muito bacana, foi muito enriquecedor. Eu acho que para mim, enquanto professora, que ainda tem um contato próximo com ela, a gente virou BFF, e assim, a gente conversa e troca muitas figurinhas, e para os alunos isso foi muito, muito bacana, eu achei. Então, assim, dentre tudo que eu consegui fazer por alguns anos no UNES, eu acho que esse ano eu fiquei muito satisfeita com a participação, com o apoio, coordenação, professores, todo mundo participou bastante, e dos alunos também. Então, eu acho que foi a minha figurinha azul esse ano. A gente teve um congresso no começo do ano, esse foi na Universidade da Colômbia, então não foi com os nossos alunos, de que eles participaram bastante, mas esse seminário foi muito, muito interessante, muito bacana.
Que bacana. Quem mais quer contar? Que legal. São experiências, né, que a gente vai vendo. A ideia é essa mesma, né? As experiências que partiram desse micromundo nosso, que trabalha com experiências exitosas, com experiências inovadoras, assim, ó, na minha disciplina, no meu grupo de disciplinas, no meu curso, e que conseguiram engajar os alunos, apesar da situação de ser online, apesar de N questões. Quem quer contar? Muita coisa escrita bacana aqui, hein? Eu posso contar? Pode sim, Lê. Então, eu tenho várias experiências, né, que eu falo que professora velha tem muita experiência, mas o fato que, assim, eu sou professora de ética na graduação, né, no curso de Serviço Social, e dentro da discussão dos direitos humanos, esse ano eu fiz uma discussão sobre violência ginecológica, e foi, assim, uma experiência extremamente gratificante, porque majoritariamente o grupo era de mulheres, né? E a gente começou a discutir o texto e de repente, várias colocaram a experiência que vivenciaram de violência ginecológica, né? Violência no parto. E aquilo foi tão marcante na vida das meninas, né? Daquelas meninas, que muitas escolheram fazer o TCC sobre violência ginecológica, muitas começaram mesmo a militar nesta área. Então, assim, você vê uma coisa que produziu um sentido muito grande na vida dessas alunas, né? Então, acho que foi bem bacana. Eu tenho vivido essas experiências. Que legal, Elisa. Vocês viram que eu tive que fechar o microfone, né? Porque a cachorra quer dar aula também. Então, acho que, e daí vai dando dicas, né? O legal da gente compartilhar essas experiências é justamente a gente desenvolver esse olhar atento para a experiência do outro e que a gente percebe que tem convergência com o nosso curso. Então, é essa a proposta mesmo, Paty, de pensar em experiências interdisciplinares, inclusive, entre as disciplinas de um mesmo curso, entre cursos diferentes, para que os alunos possam exatamente ampliar, né Elisa, esse universo de compreensão do outro, das diferentes realidades, que de repente não fazem parte da minha realidade, né, do meu universo. Sim. Mas que abre uma proposta de olhar esse fenômeno, né, sobre diferentes olhares. Isso é muito bacana. Quem mais quer contar? A gente tem mais um tempico aqui que dá para a gente contar essas experiências bonitas que vocês estão escrevendo aqui. Por livre e espontânea vontade, que daí eu pego uma aqui, ó. Isabel, levantou a mão, pode contar. Pode falar, linda, manda ver. Vai daqui. Oi, Mariana, professores. Eu gosto muito da prática de storytelling. Então, eu conto, né, e falo para os meus alunos como eu iniciei minha carreira. Eu dou aulas para o curso de RH e também administração, mas disciplinas voltadas para a gestão de pessoas. Que legal. E como eu comecei nessa carreira desde os 14 anos, Nossa. E, né, eu já tenho mais de 30 anos na profissão, eu conto como foi o meu início, como foram as minhas dificuldades, como eu fui recebida na primeira empresa, que não foi uma coisa muito bacana, e como que eu permaneci aí persistente naquilo que eu sempre quis para a minha vida, né, que é a missão de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. E eu conto essa história da minha carreira, de como que foi tudo, e até hoje, né, para que eles se sintam, e assim, eu acho que isso vale muito a pena, porque quando eles enxergam um professor na sala de aula, parece que está pronto, né, que ele não passou por nada. E eu acho que trazer um pouco da experiência, da vivência, de tudo que eu já trabalhei em grandes empresas, e do que foi o dia a dia com liderança, com colaboradores, com eles, assim, você
instiga o aluno a acreditar naquilo que ele foi buscar, né, naquele curso, né, aqueles apaixonados mesmo pela escolha deles. Então, eu acho que isso inspira. Eu não estou aqui falando bem de mim, não, eu estou só falando que contar a própria história, né, que é uma técnica que é usada em treinamentos, né, de empresa, storytelling, eu acho que isso inspira, isso motiva, e vários outros, eu deixei dois depoimentos ali também no quadro, mas eu queria compartilhar isso, que isso vale muito a pena. Os alunos passam a ver, a enxergar o professor com outro olhar, né? O outro olhar, que ele também teve as dificuldades, que ele também, né, não caiu de paraquedas ali para poder, eu acho que isso vale a pena. Só vamos compartilhar só isso com vocês. Obrigada pela oportunidade, viu? E eu estou adorando, viu? Estou adorando você. Ai, que bom! Acho que a gente fica super feliz, né, de ver essas coisas, porque eu venho também de uma pesquisa, a Dora escreveu aqui, a Dora que é, né, super famosa nessa parte de processo de relato da autobiografia, né? Então, quando a ideia mesmo desse nosso encontro, por isso eu comecei pelo qual é o meu nome, qual é a minha ideia, né? Qual é essa minha ideia azul, como eu construo essa narrativa do meu ser pessoal e do meu ser profissional, né? Que elementos precisam estar presentes para que a minha narrativa, né, a minha história, vá contando uma história também de formação para o aluno que entra naquele primeiro semestre do curso e chegue lá no final, como ele vai se construindo e como eu, professor, né, vou me construindo nesse percurso, né, como eu vou contando a minha história e vou ao mesmo tempo construindo essa história com todas essas experiências de formação, né? Então, acho que esse é um grande caminho, né, para inovar de verdade, né, para esse movimento que move, né, que é o que engaja, que é o que traz o aluno, de fato, para essa vivência profissional, é aquilo que está para além, né, do que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, que a gente consegue enxergar. Quem mais quer dizer? Quem mais quer contar? Dora, você quer falar um pouquinho? Deixa eu falar um pouquinho, senão... Eu deixo, claro. Eu não consigo me segurar aqui. Conta, diga. Não, eu falo que, a respeito eu coloco sempre os alunos de engenharia, dessa própria mudança que a gente tem frente à nossa tecnologia. Então, eu coloco para eles também que, para nós, professores, né, além de professores, nós somos professores, amigos, psicólogos, pais, a gente consegue ser tudo ao mesmo tempo, né? Então, por isso até naquela atividade anterior, até eu tinha colocado brincando com um pouquinho da águia, né? Porque a águia, dependendo do ponto de vista que ela olha, ela tem uma visão diferenciada. Você tem aquela carinha ingênua, e quando ela só muda a posição da cabeça, ela se torna totalmente agressiva e imponente, né? Então, para nós, a gente tem que trabalhar nessas duas faces, né? Então, ora, a gente tem que saber cobrar e, ao mesmo tempo, flexibilizar para que a gente consiga trazer esse aluno, para que ele participe e que ele entenda, né, assim como nós do grupo, entendemos as suas necessidades. A gente sabe que a maioria, ele vem de van, ele chega cansado, trabalha o dia todo, ele está com fome, está pensando na família, né, nas dificuldades salariais, que ele tem as contas para pagar. Então, tudo isso pesa no dia a dia, né? Então, quando a gente tem que chamar essa atenção dele, trazer ele para o nosso lado, a gente coloca as nossas dificuldades, né? Então, hoje, eu estava conversando com alguns alunos aí, aqueles que pararam, não estou querendo voltar porque está online. Então, eu coloquei para eles até uma experiência própria minha, que eu não sou daqui de Minas, eu sou de São Paulo, mas já me naturalizei mineiro, vim para cá em 89, já sou mineirinho, né? Então, eu parei a faculdade, né? Então, esse exemplo eu coloco para todo mundo. Eu parei faltando 1 ano e meio para formar, e falei, não, vou trabalhar, depois eu volto. O comodismo não deixa voltar, né? E depois as portas se abrem, aparecem oportunidades. E aí? Cadê a graduação? Né? Cadê o seu conhecimento que te comprova para você exercer aquela função? Então, quer dizer, a porta abre, fecha, e você tem que correr atrás
e correr muito mais, né? Então, o que eu falo para eles sempre, que dentro da universidade, né, pelo menos eu faço isso dentro das minhas aulas, é botar a possibilidade de erro enquanto aluno. Então, tem que perguntar? Pergunte. Coloca aquela perguntinha, o porquê de cada coisa, né? Por que eu faço isso? Por que tem que funcionar assim? E por que não pode ser de outro jeito? Né? Então, dá essa a abertura para ele poder entender também que não só eu tenho a razão, né? Ele também tem um jeito de fazer da forma dele. Às vezes o meu jeito, que é mais fácil para mim, para ele é o mais complicado, né? Às vezes o jeito mais complicado que eu acho, para ele é o mais simples, né? Então, em função disso, eu deixo essa abertura, né? Deixo disponível o meu WhatsApp aí, às vezes, quantas vezes aí discutir PICs, né? O último semestre passado, já 3 horas da manhã, estava discutindo TCC, né? Para poder fechar. Eu acho ruim? Não, não acho. Porque é o único momento que, às vezes, ele que trabalha, que tem as suas ocupações, ele tem para poder desenvolver. E se eu estou disponível, não custa nada eu pegar e abrir. Lógico, esse é um pensamento meu, tá? Sim. Mas eu acho que a gente fazendo isso, a gente tem um retorno lá na frente, igual alguns colocaram aí, que é quando chega aí, eu vejo que muitos dos meus alunos, né, eu hoje estou há 6 anos no Unis, mas eu trabalhei 18 anos com treinamentos do Senai e com consultoria e treinamentos para empresa. Então, eu vejo aqueles meus ex-alunos de Senai, quando eu falei para eles, vão fazer engenharia. E hoje, né, quando eu comecei a entrar no Unis, eu encontrei com a maioria aí, né? Aí, hoje, depois que eles já formaram, eu já vejo que muitos já são gestores, né? Já estão em altos cargos e vêm agradecer pelo apoio que tiveram nessa caminhada, né? Que nós participamos juntos. Então, isso é muito legal. Né? Então, a gente fica até, assim, a gente sente bastante. Tem uma menininha lá que fez comigo no Senai, ela fez curso de aprendizagem, fez curso de vários de qualificação, fez curso técnico. Quando eu cheguei no Unis, a gente começou junto. Ela começou no primeiro período, eu comecei a dar aula. Ela falou assim, nossa, você me acompanhou minha vida técnica inteira, você não me dá sossego, né? Começou em Pouso Alegre e vai terminar aqui em Varginha. Eu falei, para você ver. E se bobear lá na frente, se encontra de novo, né? Legal. E assim, isso é muito gratificante para a gente. É o que está dentro do nosso dia a dia aí, né? De querer transformar, né? Então, eu lembro quando eu estava no Senai, eu já pensando um pouquinho nessa transformação, nessa dificuldade pessoal, eu adotei um modelo já digital. Foi divertido, né? Porque não fazia parte da proposta pedagógica da escola, que tinha que ser tudo impresso. Falei, gente, o pessoal vem de fora, não dá para ficar carregando esse monte de material. Não, tem que ser assim, tá? Tudo bem, a gente, né, vai nessa linha que está proposto aí. E depois, quando eu entrei no Unis, eu falei assim, nossa, eu nadei de braçada, né? Começou a metodologia ativa, sistema digital, eu falei, estou em casa, né? Voltei e caí no que eu queria, né? Então, eu falo que a nossa família aí, a família Unis é grande, né? O pessoal, um ajuda o outro, né? Apertou daqui, a gente vai sempre um colaborando, vai ajudando de uma forma ou outra, e no final todo mundo chega no mesmo lugar, né? Quer dizer, Exatamente. Chega no objetivo. É o que a gente precisa, né? Isso, e o que ajuda a construir essa nossa narrativa enquanto professor é justamente esse momento de socialização das pequenas, das médias e das grandes coisas que a gente faz e que às vezes ficam restritos à nossa única prática, à prática de alguém que a gente conhece, do nosso colega de disciplina, do nosso colega de curso, né? Então, quando a gente consegue fazer esse mural, né, em que cada um consegue falar um pouco do que traz, eu vou deixar esse link aí com vocês, vai na apresentação, né, também de vocês, porque quando a gente consegue ver o que todo mundo faz, a gente consegue criar realmente uma comunidade de prática, né, uma comunidade educativa em que um ajuda o outro, né, e a gente entende que o erro, ele faz parte do processo, e que tudo bem tropeçar, e que tudo bem errar, porque não é que tudo bem errar, porque fiz errado, acontece. Não, mas é porque a gente tem a clareza desse caminho metodológico. A gente entende que, nesse momento, o erro fez parte do processo e me fez enxergar, inclusive, o que eu tropecei, para que a gente consiga continuar, né? Fazendo outras estratégias, pensando em outros caminhos, fazendo outras escolhas,
fazendo intervenções diferentes, e que sabendo que muitos vão olhar para a gente e vão dizer, nossa, vocês erraram, você fez isso, não era para fazer aquilo, olha, um aluno desistiu por causa disso, olha, você não converteu matrícula naquilo, olha, porque aquele que ousa, né, superar o medo, aquele que ousa não deixar a ideia presa na sala do sono, aquele que ousa fazer alguma coisa diferente, aquele que ousa, né, deixar a vergonha de lado, né, e não parece, gente, mas eu sou tímida, né, não parece, mas nas reuniões eu sou uma das últimas a falar. Às vezes, quando eu estou empolgada, eu falo um pouco, mas, né, tô ali na minha. Quando a gente vence esse medo, né, essa vergonha, inevitavelmente a gente vai ser colocado numa situação de tem gente olhando para mim. E alguns vão olhar com um olhar de compreensão, e alguns vão olhar com um olhar de julgamento. E o que eu gostaria de deixar para vocês agora, né, no final dessa noite, para que a gente possa, né, terminando aqui, já preparar as coisas, enfim, final de noite, se a gente começou com essa ideia toda azul, né, e que a nossa ideia é que a gente não a deixe na sala de sono, eu gostaria de encerrar, né, caminhar para esse encerramento, para dizer o seguinte para vocês, e ao mesmo tempo eu estou lendo isso para mim, que não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de suor e de sangue, que luta bravamente, como você, como eu, como nós, né? Que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erro e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista, e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Então, muito mais, né, do que os nossos críticos, do que as coisas que vão estar de plantão para nos dizer, devia ter feito isso, né? Você devia ter prendido o cabelo para ele não soltar inteiro assim no meio da palestra. Você devia ter falado menos, deixado falar mais. Você devia ter, sei lá, colocado a outra blusa e não essa, colocado uma pulseira. Mas o crédito está para quem está aqui na arena, né? Para quem escreveu a sua prática no mural, para quem ousou dar a sua opinião, para quem ousou fazer diferente num contexto inusitado. Então, o crédito pertence a você que veio hoje aqui para esse encontro, né? O crédito pertence a todos nós, que arriscamos todos os dias, né? Para fazer diferente aí com os nossos alunos, para fazer não só um aluno melhor para um futuro de quando ele for egresso, mas um aluno melhor para hoje. E isso significa fazer uma Mariana melhor para hoje, uma Elisa melhor para hoje, uma Doia melhor para hoje, uma Lili melhor para hoje, um Alfredo melhor para hoje, um Gustavo melhor para hoje. Né? Implica também construir a nossa narrativa, a gente que está ali na arena junto com o aluno, né? Nós estamos ali, e é o nosso suor, é o nosso sangue, são as nossas lutas. Então, eu desejo do fundo do meu coração, né, que um pouco desse conversê nosso de hoje, né, tenha ajudado a cada um de vocês a refletir um pouco sobre a docência, sobre o nosso ser professor no UNES, no nosso departamento, na nossa disciplina, com os nossos colegas, com os nossos alunos, e obrigada pela companhia de vocês. Estou deixando um QR Code, tem 2 slides também, um é para avaliar o encontro, né, e aí fiquem muito à vontade, né, a proposta é avaliar quanto ao conteúdo, quanto às estratégias, e quanto ao que vocês veem que é possível aplicar. Eu já vou mudar o meu slide para vocês poderem deixar algumas palavras de como ficou hoje. Então, sempre me dá um tilt quando esse negócio fica preto, é terrível.
né? Então, a ideia é pensar nessa avaliação que tem também o conteúdo da palestra, as estratégias utilizadas e a aplicabilidade desses conteúdos, né, que está por aí, e um pouco de como vocês se sentem ao sair desta formação, tá bom? Eu vou deixar aqui ligado, eu vou só fechar a tela está aberta para vocês conseguirem ver, só vou interromper aqui o meu compartilhamento para eu olhar para vocês para poder dizer obrigada. Né? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo pela paciência, pelo cuidado, por vocês terem participado junto. Desculpe pelas bobagens que eu possa ter falado, tá bom? Às vezes saem umas bobagens, né? A gente se empolga. Mas obrigado por terem ficado comigo até 8:50, consegui não passar das 9. Né? Obrigada aí pela companhia. E foi um prazer mesmo estar com vocês hoje à noite aqui. Obrigada. Tchau. Um beijo, boa noite. Aqui nós vamos ter que tomar um banho gelado, porque eu não sei se aí tá um calor, mas aqui, minha gente, o ventilador não tá dando conta, né? Então, já era. Mas obrigada, um bom 2021 para todos nós, muita força aí para transformar e para a gente se deixar ser transformado. Tá bom? Obrigado. Um beijo para vocês, obrigada. Boa noite. Vou parar aqui a gravação. Peraí, tem um problema com o botãozinho, sabe? A pessoa que opera o botão sou eu.